E eu queria que você comentasse aí os projetos de sucesso na Secretaria de Segurança hoje. Hoje, dentro da pasta de integração, né, a gente tem lá tem um trabalho para a população de rua, né, e agora a vice-governadora abraçou para si um programa que a gente tem, que é o Acolhe DF, para uma busca ativa. Ela está indo junto às pessoas em população de rua ofertar os serviços, né. Mas na parte da guerra, né, nós idealizamos desde o BOP lá o fomento para que cada quartel, cada cidade planejasse ali o seu plano de defesa, né. E os planos de defesa, eles, tecnicamente falando, ele é um documento, ele é um documento que é planejado, que ele é estudado, ele leva em consideração vários fatores da dinâmica territorial, populacional, e também ele considera principalmente as forças e as fraquezas das instituições, né. A comunidade, ela é integrada nessa resposta, nesse plano de defesa das cidades, né. E o DF, ele tem um plano de defesa das cidades e também tem planejado um plano de defesa territorial. Então não vem ao caso aqui diferenciar um a um por uma questão de reservas, né. Então, mas com o advento do Presídio Federal em Brasília, você tem uma preocupação adicional, né. Eu posso mencionar aqui, foi objeto de reportagem em fontes abertas, ataques do crime organizado voltado para autoridades até mesmo do governo federal. E as instituições policiais aqui, a comunidade, ela não está fora desse contexto, né. Então, para quem estuda domínio de cidade, sabe o estrago que é, né, sabe o que é uma ocorrência daquela amplitude. E aí a gente volta lá no BOP agora, volta lá atrás novamente, que quando eu passei a integrar o Alfabravo, que tem mais colegas da instituição dentro desse grupo também, entre oficiais e praça, né, a gente vê a preocupação com isso, executa alguns trabalhos dentro do Distrito Federal voltado para as bases de valores, né, tanto nas instituições privadas quanto as instituições públicas também, tanto banco e transportadores de valores. E com o apoio dessas empresas, né, e nessa oportunidade foi quando eu conheci o APF Matias. Então o Matias, ele convida, além de convidar para integrar o Alfabravo, ele também oportuniza ali a participação em alguns eventos. Então agradeço demais ao Matias. Para mim é um policial federal que ele não mudou somente, não me ajudou aqui a mudar o cenário da dinâmica no Distrito Federal, mas também, assim, eu acredito que a influência é a nível Brasil, porque a gente tem aqui uma realidade bem peculiar, né. Tudo pode acontecer em qualquer lugar, mas dentro do Distrito Federal ela vai ter uma realidade catastrófica. Então, assim, então nós temos por obrigação estar antes disso aí, estar preparado e estar bem. E conversando bastante com ele, dentro dessa influência técnica do colega, né, do Matias, assim, eu indo para o CPME ainda, que eu comandei o Comando de Missões Especiais, eu tinha lá o meu oficial de planejamento, o Major Maurício, que é outra máquina também em termos de planejamento e operações também. Sim. Já é uma geração mais nova, né? Mas a gente atua em diversas dinâmicas, então para nós, assim, não tinha cidade no DF que a gente não pudesse planejar algo e responder imediatamente. E aí a gente empregava batalhão de choque, o próprio BOP, a aviação, quando era possível, né? E às vezes, cara, isso aqui está muito, muito quieto, vamos planejar algo para alguma cidade aí. Ia lá, aplicava a dinâmica, obviamente com foco, com metas, né, tal. Então para nós era bem interessante na época, né? Então essa dinâmica dos planos de defesa, assim, ela muda o contexto do Distrito Federal, tanto que hoje, quando a gente tem ocorrências de homicídio, a gente pega e inclusive aplica esses planos de defesa. Coronel, em relação a esses planos de defesa do DF, mais de um, né? O senhor estava explicando, existem vários planos de defesa, um para cada. Bem, a dinâmica, tipo de situação. A parte tática, né? A gente, é um documento reservado, né? Mas em termos gerais, assim, as cidades elas recepcionam ali uma atividade policial em caráter emergencial, né? Visando ali atuar com foco no criminoso, né? Então, não é interessante a gente mencionar aqui detalhes da operação propriamente dita, né? Mas tem uma sequência de operação, uma sequência na instalação disso, né?
focado aí, mas o objetivo maior dele sempre seria ali alguma coisa que fosse atuar no domínio de cidades. Que, na realidade, assim, em Brasília você tem cada cidade, propriamente dita, tem o Distrito Federal, nesse quadrilátero aqui, e tem também, hoje, uma preocupação adicional, é o próprio Presídio Federal, né? Você tem aí criminosos de uma organização criminosa, né, do próprio PCC, enclausurado dentro do DF, né? O presídio, ele é seguro, ele é extremamente seguro, uma polícia séria, nós prestamos o apoio lá quando tem alguma atividade, né, então, para recepcionar, transferir, ou até mesmo em outras ações. Tem treinamentos em conjunto com essas pessoas também, com as forças, né? Então, dentro dessa dinâmica, a gente idealizou esses planos de defesa para responder a algum atentado que a gente venha passar. Como eu mencionei, está em fonte aberta já, né? Foi apresentado pela internet e pela imprensa de algumas ameaças direcionadas a algumas autoridades, né? Então, naquela época, isso já nos gerou alguma preocupação e a gente tem que se preparar para não ser apanhado aí de calça curta. Vergonhoso isso para nós. Então, a gente idealizou, rascunhou o material, ele sofre ali uma atualização, sofre um debate para sua execução, né? São feitos cenários em mesa e também cenários no campo real também. Mas ele é um treinamento que você não vai ver, ele não vai ser... não vai sofrer uma propaganda, vamos dizer assim, da sua dinâmica. E aí, no máximo, assim, a própria instituição vai falar, olha, nós estamos realizando um treinamento com esse viés aqui. Agora, a dinâmica, como ele vai acontecer, a gente não tem feito essa propaganda, não. É uma espécie de protocolo de atuação? Exato. Ele é protocolizado, ele tem diversas dinâmicas, envolve diversas instituições, né, em diversos níveis, inclusive no nível federal, por causa da realidade do Distrito Federal, né? E sem entrar na esfera de atribuição de uma ou de outra, né? Mas sempre focando no trabalho integrado, né? E essa ideia surgiu aqui? Essa ideia como é que surgiu? Bem, quando eu fui para o BOPE, né, que já integrando o Alfa Bravo, já tinha uma preocupação dos policiais no BOPE aqui em relação a esse cenário, né? E crime organizado no DF você tem facções também, tem grupos que querem se estabelecer, mas assim, a Polícia Civil tem um trabalho muito forte aqui. Tanto a Polícia Militar também, através Rotam, BOPE, Patamo, também trabalha para que esse controle não se estabeleça, né? Porque a pior realidade para nós aqui seria o domínio territorial, como acontece em outras capitais, como o próprio ocorre em comunidades no Rio, áreas em Salvador, né? Na Bahia. Alguns mencionam alguma coisa em Fortaleza também, então, e alguns outros pontos do Nordeste, né? Então, eu sei que as pessoas se aborrecem quando a gente menciona, mas a própria imprensa noticia isso, né? Esses salves que ocorrem pelos criminosos nessas cidades. Então, isso aqui em Brasília você não tem. Você não tem, porque a resposta é muito forte. O trabalho de inteligência ele é muito sólido também, então você não tem essas surpresas, né? Então,